volta, estamos aqui de volta no Tempest Talks para a nossa segunda palestra exclusiva dessa trilha online. Para você que está nos assistindo, deixa o seu like. Nessa segunda palestra também, a gente vai ter espaço para pergunta, a gente vai ter um tempinho para vocês pensarem e refletirem. E eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: o tema dessa palestra é inteligência artificial, só que a gente vai falar de inteligência artificial tirando dessa equação uma variável que anda muito em voga, que é o hype, tá? A gente vai falar de segurança da informação, de inteligência artificial, tentando trazer de uma forma bem realista, bem pé no chão, o que é, o que não é e como que a inteligência artificial pode e como que a inteligência artificial não pode ajudar no trabalho da cibersegurança. Para entrar nesse debate que vai ser extremamente filosófico, a gente trouxe aqui o Henrique Arcoverde, que é CTO da Tempest, também conhecido como Fofão. A gente vai tratá-lo como Fofão. Nas perguntas de vocês também, vocês podem colocar: Fofão, eu queria saber, por favor, sobre um determinado aspecto da inteligência artificial. Tá? Então, gostaria, Fofão, que você se apresentasse, inicialmente falasse um pouco aí da sua trajetória na cibersegurança, como professor, enfim, para a gente poder começar esse bate-papo. Joia, Léo, muito obrigado. Boa tarde a todo mundo que está online. Se estiver vendo isso em algum outro momento, boa noite, boa madrugada, bom dia, o que quer que seja. É isso. Eu sou Henrique Arcoverde, estou CTO aqui na Tempest, mas todo mundo me chama de Fofão, então fica à vontade de me chamar de Fofão, e quem quiser me chamar de Fofão, não me machuca não. Faz parte daqueles apelidos que são carinhosos e que eu aceito com todo amor e carinho. E a minha história na segurança da informação foi meio que ao acaso, né? Eu, na verdade, queria ser programador. Aconteceu uma coisa no meio do caminho, um dia eu conto essa história, e eu, quando vi, estava trabalhando com segurança ofensiva. Por acaso eu queria muito também estudar mais machine learning, inteligência artificial, quando estava ainda na graduação. Fiz minha carreira toda em segurança, depois desse evento que surgiu. E por acaso tenho interesse por educação e por pesquisa. Então eu, além de ser colaborador da Tempest e CTO, eu também sou professor de segurança cibernética na Cesar School, que é uma universidade que existe lá no Recife. Que tem uma história muito próxima da Tempest. Porque a Tempest nasceu dentro do Cesar. Perfeito. Então existe uma simbiose quase entre essas duas empresas. O Cesar, na verdade, é um instituto de pesquisa, né? Que, por sua vez, nasceu dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Que, por acaso, foi lá onde eu fiz lá o meu mestrado e tal. E, perdão, professor Ivanilson, um dia eu volto para acabar meu doutorado, mas anda sendo difícil ultimamente essa minha situação. Muito bom. Então, Fofão, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. O que é IA e o que não é IA? Dá para a gente destrinchar essa pergunta aí, não? Rapaz, Léo, dá. Vamos fingir que essa história foi combinada. Tá bom. E que não foi apenas essa pergunta que a gente tinha para bater o centro. Mas toda vez que alguém me pergunta o que é IA, o que é que não é IA, então a primeira coisa que eu penso é o seguinte: me diga você, o que é que você acha? Tá. Porque é tanta gente que acha tanta coisa. Você é um jornalista, né? Para quem não sabe, o Léo é jornalista de formação. Cara super inteligente. Ele tem um viés mais forte na tecnologia da informação, porque está com a gente há muito tempo. Então ele vai dar respostas mais sofisticadas que normalmente você teria no público. Eu não posso fazer feio, né? Eu tenho que ir um pouquinho para acertar. Mas aqui. Conta aí o que é que tu acha que é. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu diria que essa ideia de inteligência artificial, eu sei que não é uma ideia nova, não é nada que surgiu com o ChatGPT. É algo que é estudado e conceitualmente perseguido há muito tempo, né? Mas se a gente falar dentro do que vem sendo explorado hoje como sendo ferramentas de IA, ferramentas de machine learning, o que eu diria é que essas ferramentas são um jeito de, através de algoritmos, fazer pesquisas
uma velocidade absurda dentro de uma quantidade gigantesca de dados, de uma forma estruturada, que você consiga acessar usando uma linguagem natural. Então, vamos lá, a gente falou de ChatGPT aqui, eu penso que o ChatGPT ele é uma ferramenta de estruturação de dados a partir de algoritmos para te cuspir resultados de uma maneira extremamente rápida. Tá? Boa, boa. Você sabe que tem sempre aquela resposta, que é uma resposta mais seca, curta e direta, que o jornalista normalmente não gosta, né? Sim. E tem a resposta que ela é mais longa. Então, assim, vou começar pelo seco, duro e direto. De maneira clara e inequívoca, inteligência artificial é uma área da ciência da computação, joia? E essa área da ciência da computação possui, inclusive, outras grandes áreas dentro dela, a gente pode aprofundar. Mas, em última instância, a gente pode dizer que a IA é um conjunto de técnicas e algoritmos que existem, via de regra, para tentar reproduzir a forma como nós pensamos ou como outros organismos pensam. Ela é um pouquinho diferente da computação clássica, que é determinística. Então, existe um conjunto de problemas na computação que a computação clássica, conta para ninguém não resolve. Então, para poder encontrar uma boa aproximação, a gente sai da computação clássica, funda essa área chamada inteligência artificial, tem um tempinho, Turing, Alan, aquele moço Alan Turing. Aquele moço da Enigma, daquela máquina. Ele já discutia as ideias de inteligência artificial, tá? E se a gente for olhar de uma maneira crua, é isso. Agora é óbvio, com o advento do ChatGPT, essa coisa deu um boom. A inteligência artificial já existia, mas o ChatGPT é um negócio que é quase mágico, né? Quando você vê aquele troço, né? Ele é quase mágico, é um negócio assustador. Muito embora com o tempo você começa a ver que não é tão mágico e você começa a encontrar padrões. Mais cedo eu estava até conversando com um colega que, ao ler tantos trabalhos de alunos que utilizam o ChatGPT, eu comecei a encontrar os padrões de texto do ChatGPT. Isso é uma maluquice, né? Fantástico. É uma doideira. Então, é incrível o cérebro humano conseguir identificar os padrões. Porra, aí você me puxa para um lugar que é uma doideira, né? Precisa assim, incrível o cérebro humano identificar os padrões. É porque o cérebro humano... Ele é treinado para fazer, ele é feito para isso. Eu não posso falar essa palavra aqui não, né? Ele é muito além do que é um computador desse de silício que a gente criou. Claro. Que de forma quase que boçal a gente diz que é uma maravilha. Não é. O professor Nicoleles fala, não é nem inteligente nem artificial. Eu adoro essa frase dele. O professor Nicoleles, para quem não conhece, pesquise. Pesquise, por favor. Ele é um neurocientista brasileiro, foi professor na Duke University, um cara genial e tal. E ele inclusive ele tem um livro que chama O Cérebro Relativístico, com outro matemático ou cientista da computação, não recordo, onde ele discute essa coisa do o cérebro humano vai ser substituído por uma máquina. Veja, isso é pueril, é quase inocente você escutar alguém dizendo isso, simplesmente porque não dá, né? A forma como a informação se estrutura no cérebro, ela é brutalmente diferente da forma que a gente estrutura a informação em computadores de silício que a gente está acostumado. Sim. E aí isso entra na discussão de que, eu também escuto bastante isso, a inteligência artificial agora chegou, tem uns 70 anos de atraso essa frase, agora chegou, o mundo vai se acabar, não vou ter mais emprego. Mas, calma, jovem, veja, você talvez não tenha, mas veja, os empregos ainda existirão, a necessidade, a demanda pelo ser humano ainda vai existir, tá? Então eu já me perdi, qual era a pergunta? O que é IA e o que não é IA. Foi bem. Tudo isso que a gente está discutindo, ou seja, esse conjunto de algoritmos que resolve problemas que o computador clássico não resolve, é IA. Você tirou o primeiro objetivo, a primeira missão cumprida aqui, você tirou o hype, né? A gente, ChatGPT, Gemini e outras ferramentas similares, eles não são ferramentas de inteligência artificial. Eles são, no sentido de que eles fazem parte desse grande conjunto de algoritmos
que existe na inteligência artificial. Um subconjunto deles a gente chama de machine learning, Pronto. que são algoritmos que são utilizados onde você tenta aprender com base em exemplos para extrapolar o conhecimento. Joia? E dentro desse agrupamento de machine learning existe outro, que é o que a gente chama de deep learning. Tá. O funil. deep learning É um funil. é um funil. O deep learning é uma especialização do machine learning, que é uma especialização da inteligência artificial. O que é que tem o deep learning, afinal de contas? A gente já sabia, teoricamente, da existência do deep learning. Tá. Porque o deep learning nada mais é... Vamos dar um passo para trás. Ah. Lá nos primórdios, quando tudo era terra, a turma criou um troço chamado neurônio artificial. É uma abstração de um neurônio, né? Um neurônio humano ou animal, onde você tem ligações elétricas. Nesse caso, são ligações elétricas com dados discretos, um computador digital. Essas ligações são recebidas, existe uma função de ativação que determina como é que é o impulso elétrico que vai ser propagado a partir dele. Joia? Quando você junta vários desses, a gente costuma dizer que isso é uma rede de neurônios artificiais. É uma rede neural. Quando a rede neural, e aí tem às vezes você encontra divergência na literatura, quando uma rede neural tem apenas duas camadas, uma camada de entrada e uma camada de saída, é bem comum você encontrar isso como um dos algoritmos de machine learning. Quando você coloca uma camada a mais, ou seja, a sua rede neural passa a ter uma camada de entrada, que é onde chegam os dados, processa, repassa esses dados para a próxima camada e repassa esses dados para uma camada de saída, ou seja, tendo pelo menos 3, e aí a gente está falando de 3 ou mais, a gente costuma classificar esse tipo de rede neural dentro do escopo do que a gente chama de deep learning. Tá. Grosso modo é só isso. O lance aqui, a turma pegou uma quantidade brutal de dados, praticamente tudo que é conhecido, que é produzido pelo conhecimento humano, e pegou uma quantidade brutal de processamento, juntou essas duas coisas e passou a ser viável fazer as ideias de deep learning na prática. Dentro desse caminho, a turma foi criando arquiteturas, que é a forma como você estrutura esses neurônios numa rede neural profunda, num algoritmo de deep learning, de modo que algumas coisas muito curiosas começaram a aparecer, como, por exemplo, você ser capaz de calcular a probabilidade de uma determinada palavra, para simplificar, tecnicamente seria de um token, existir dado uma sentença. Tá. Então, por exemplo, você... A gente tem ferramentas hoje, por exemplo, o Gmail. O Gmail, quando você está escrevendo um e-mail lá, às vezes, ele tenta sugerir... Perfeito. A próxima palavra que você vai escrever lá, e às vezes ele acerta. Às vezes é aquilo mesmo que você quer dizer, porque o contexto do e-mail também cá para nós. O contexto do e-mail corporativo relativamente não é escrever Hamlet, né? É escrever é. Shakespeare. Enfim, é uma coisa meio... Pois é. E essa ideia de você começar a computar essas probabilidades daqueles tokens aparecerem, resolvia um problema, que era um problema de sugestão mesmo, Sim. e resolvia um problema de tradução. Porque a depender do idioma que você está utilizando, a tradução ela não é direta, né? Sim. Então, quando você vai fazer uma tradução de um idioma para outro, o contexto no qual uma palavra aparece depende. Aí a turma começou a pesquisar isso e criou um troço chamado mecanismo de atenção. Attention. Esse é o artigo que, na minha visão, torna o deep learning, ou mesmo a inteligência artificial, mainstream. Porque é decorrência dele o que vem depois. Porque no Attention is All You Need, que é esse paper, ele mostra o mecanismo de atenção e a partir daí tem uma explosão de possibilidades que nos levam até os transformers, os transformadores, que por sua vez nos levam até essa coisa simpática que são os LLMs. Então os LLMs, eles surgem enquanto ideia já há algum tempo e sua implementação ela se torna bastante eficiente quando a gente coloca esse mecanismo de atenção, que por sua vez tem os transformers, e aí já era. Aí o negócio vai ficando cada vez mais sofisticado. Então, eu entendo que o Attention is All You Need, se alguém por acaso quiser ler, esse é o artigo que você precisa ler. Se você não conseguir entender, não fique triste não. Eu também tive muita dificuldade.
eu tive que voltar e ler um calhamaço de coisa até entender o que estava sendo dito ali. Então tem um backgroundzinho que é necessário, mas as ideias estão nesse paper. Nesse A partir artigo. daquilo explode sua mente e você consegue seguir só. Maravilha. Vamos puxar o assunto aqui agora para a questão da aplicabilidade e falando do nosso mercado que é cibersegurança. O mercado de cibersegurança, como qualquer mercado, mas especialmente nos últimos anos, ele gosta de um hype, ele gosta, né, de falar e de adotar as últimas tecnologias, ele gosta de, quando alguém chega, né, alguma empresa fala, cara, descobrimos a forma de tornar o seu SOC mais eficiente usando apenas uma linha de programação, sabe? Então, o mercado fica em polvorosa, todo mundo adota aquilo, tal coisa. Com o IA não é diferente, né? Com as ferramentas que surgiram aí no último ano, nos últimos 2 anos, também não foi nada diferente. No entanto, desculpa, há um problema que é o problema da aplicabilidade dessas ferramentas. Pessoal, todo mundo falou, preciso trabalhar com esse negócio, mexer com esse negócio, mas pouca gente entendeu como. Pouca gente entendeu o que eu faço com esse negócio. Eu queria que você comentasse um pouco esses movimentos e tal e coisa, e falasse para a gente um pouco da aplicabilidade dos conceitos de IA e das ferramentas de IA na prática da cibersegurança hoje. Joia. Vamos lá. Estruturar as ideias, né? Uhum. Porque eu tenho uma visão um pouco ortodoxa de segurança cibernética, o que me coloca do outro lado da mesa da maioria das pessoas que querem adotar esse tipo de tecnologia de maneira rápida, talvez até com aquela história do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Por quê? Porque segurança cibernética, tipicamente, é uma operação crítica. E se você tiver ela funcionando razoavelmente bem, e você precisa saber se está funcionando razoavelmente bem, mexa não. Vá devagarzinho. Dê uma olhada, experimente, monta um laboratório, veja se é isso mesmo, para você poder dar o próximo passo. Por quê? Porque machine learning ou inteligência artificial de maneira mais ampla é mais uma ferramenta. Ela é mais uma ferramenta que surge para você utilizar. E cabe a você utilizar ou não. Não é porque, sei lá, inventaram uma máquina a vapor que você vai comprar precisar utilizar uma máquina a vapor. Exatamente. Então, veja, se aplica ou não se aplica. Agora, dito isso, como eu havia comentado, o machine learning, ou inteligência artificial, mais uma vez, para ser mais amplo, serve para resolver um conjunto de problemas que não existia. Tá? Quer dizer, problemas que existiam, mas que não existia uma solução eficiente para isso. Entendi. Ok. Então tem que ter uma certa frieza na hora de tomar essa escolha para não ir muito na onda e acabar quebrando a cara. Pô, tem uma operação lá, por exemplo, de SOC que faz um match de regra de detecção que funciona super bem nos meios tradicionais. Para que eu vou mexer? Agora você diz o seguinte, ó, cara, eu tenho um caso de uso aqui que é o seguinte, eu não consigo aferir se a quantidade de dados que é exfiltrado a partir da minha rede por uma máquina foge ao padrão ou não. Aí você usa. Por quê? Porque isso não é determinístico. Você não tem como ter certeza que um determinado usuário simplesmente está tendo um dia de navegação diferente do padrão, ou se tem alguém extraindo daquela máquina para fora. Então, para esse tipo de cenário, é super proveitoso. E é importante lembrar que, exceto para Tempest, por exemplo, segurança da informação é uma área meio. Joia? E quando ela é uma área meio, existe um outro benefício que você pode usufruir de machine learning. Eu costumo dizer que só tem 2. A turma fica com raiva de mim quando eu digo isso às vezes. Que é o seguinte, machine learning, ou você vai tornar o seu negócio mais eficiente, inclusive para segurança, ou ele vai lhe dar uma vantagem competitiva porque você vai fazer alguma coisa que ninguém faz. Só isso. O que é ser mais eficiente? Ser mais eficiente é você ser capaz, por exemplo, de gerar aquela mesma operação ou melhorar a sua operação tendo uma força de trabalho equivalente. Ou um custo, incluindo aí máquina, energia, etc., que é outro problema, os LLMs,
manteve e consegue um resultado melhor, excelente. Então aquilo te serve. Ou então porque, a partir de agora, nós, vamos supor, imagina um banco, nós temos um assistente virtual que é capaz de lhe mostrar coisas que você realmente está precisando. Pô, faz isso, faz aquilo, tira aquilo outro, correlaciona esse dado com esse, significa o quê? Então isso funciona. Mas o que eu muitas vezes vejo é que o cara diz o seguinte: nós usamos IA. E eu acho isso uma das coisas que não, assim, por definição, não fazem sentido nenhum. Porque é o mesmo que eu chegar e dizer o seguinte: o que é que você faz da vida? Diz, pô, eu cavo buraco. E aí o cara diz: eu cavo buraco, mas eu sou o melhor cavador de buraco porque eu cavo buraco com retroescavadeira. Meu amigo, pouco me importa se você vai cavar buraco com retroescavadeira ou não. O que me importa é que ao final você tem um buraco. Se você consegue cavar com retroescavadeira em 1 hora, e se você fosse cavar com a picareta em 10, isso é ganho que você tem. Então, Machine Learning ajuda demais a você ter esse tipo de ganho e você ter essa eficiência operacional. O que é muito bom, uma vez que a gente tem um problema de déficit de mão de obra absurda. Sim. Então, tem um conjunto de atividades que você pode incorporar na sua operação de segurança que vão fazer com que você gaste menos tempo com atividades repetitivas que não fazem sentido serem feitas por um ser humano a essa altura, uma vez que o desenvolvimento tecnológico já chegou àquela fronteira, e você vai se preocupar com coisas mais sofisticadas. Porque uma coisa que todo mundo que trabalha com segurança cibernética sabe é que você vai tentar resolver um problema e alguém vai tentar encontrar outra forma de explorar outro problema. Sim. Então você precisa estar eternamente vigilante. Então é melhor a gente gastar nossos recursos com seres humanos que possuem uma ferramenta que até agora não fomos capazes de emular para problemas difíceis. Problemas repetitivos que definem padrões, que são mais triviais de serem realizados. Aí a gente usa Machine Learning. Você tocou em 2 pontos aqui que são bastante interessantes. O primeiro deles na questão da mão de obra. Um dos grandes problemas, o Josu, né, na palestra anterior aqui, a gente estava falando sobre essa questão da mão de obra, que é um problema, né, que é intimamente ligado à cibersegurança, não importa a área, eu acho, né, qualquer empresa, seja fornecedor, MSS, enfim, vai sofrer com a questão da mão de obra. Ao mesmo tempo, a gente está introduzindo nessa equação aqui da mão de obra uma nova ferramenta, e você falou, o IA é uma ferramenta como qualquer outra. Perfeito. Né? Mas é uma ferramenta que as pessoas vão ter que aprender a dominar. Perfeito. Para resolver problemas. Né? Afinal, toda ferramenta ela surge para que problemas sejam resolvidos. Em tese. Né? Então, há necessidade de investimento na formação das pessoas, independente de existir IA ou não. Há uma necessidade de formar pessoas para trabalhar em cibersegurança, e há agora a necessidade de formar pessoas que trabalham em cibersegurança, mas que também estejam envolvidas ou tenham conhecimento na aplicabilidade da IA dentro da cibersegurança. E aí a gente chega num ponto que eu queria bater um papo com você, que é a questão da criação do CPA, lá no... Olha, né, que volta que eu dei para falar do CPA, né? Para falar do CPA lá na Universidade Federal de Pernambuco. É uma iniciativa na qual a Tempest está envolvida. Né? É um centro de pesquisas novo, que ele ainda não está 100% em funcionamento, né? Se eu não me corrija se eu estiver errado, mas ele tem um potencial muito interessante nos próximos anos aí na formação desses profissionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que surgiu essa iniciativa, enfim, como é que é o funcionamento, quando é que começa a funcionar, etc. E tal. Boa, Léo. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o CPA. O CPA que a gente está falando, para quem não sabe, é o Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial com ênfase em segurança cibernética. O que é isso? É um centro de pesquisa. Esse centro de pesquisa ele está em processo de implantação dentro da Universidade Federal de Pernambuco, mais especificamente no Centro de Informática, o nosso querido SIM. Sim. E onde é que a Tempest entra? Tempest, ATEC e Embraer
fazem parte de um consórcio de empresas que vão ajudar a financiar esse centro. Certo. Outra parte desses recursos que nós vamos utilizar no centro vem da FAPESP, que é a Fundação de Apoio aqui do Estado de São Paulo, a pesquisa do Estado de São Paulo. Aham. Joia? E o que é que a gente vai ter e está na boquinha da garrafa para começarmos as pesquisas? Porque o centro já existe. Foi um edital, o Centro de Informática venceu, junto com a Tempest, a Tec e a Embraer, e está na boquinha da garrafa para começar. Agora, no primeiro trimestre de... Na boquinha da garrafa denuncia a minha idade. A minha também, porque eu ri. Vai começar no primeiro trimestre de 2025 o início das pesquisas. Tá. Quais são as duas grandes, os dois grandes agrupamentos de coisas que um centro de pesquisa faz? Pesquisa e capacitação. Perfeito. Joia? Então a gente vai ter turmas sendo formadas pesquisadores, mestres, doutores, estudantes de iniciação científica. Então esse processo de formação ocorre e a gente vai ter algumas linhas de pesquisa dentro do centro que a gente está montando, junto com a Universidade Federal de Pernambuco. Só um detalhe, para não ser deselegante, existe um conjunto de universidades que fazem parte também do centro. Tá? A UFPE é onde ele fica localizado e é tocado majoritariamente pela UFPE, tá bom? Mas tem um monte de gente envolvida aqui nessa história, inclusive professores que acabei conhecendo no decorrer do processo, mentes brilhantes que tenho certeza nos ajudarão bastante. E existem 3 grandes áreas. 2 dessas grandes áreas estão ligadas à inteligência, a ataques e defesas. A gente acha que a gente precisa entender como o adversário ataca para aprender a defender, e a segurança do próprio machine learning, dos próprios algoritmos. São 3 grandes agrupamentos que a gente vai desenvolver. Dito isso, eu aproveito, inclusive, a oportunidade aqui, quebrar o script, para dizer o seguinte: o centro não é da Tempest. Não é da Tempest. O centro não é da Embraer. Se você, na sua empresa que está aí, tem um problema de formação, bate na porta da UFPE. Bate na minha, pode mandar para mim. Ouvi você falando, a gente vai preparar uma turma, incubar essa turma dentro do centro. O que é que você quer formar, o que você não quer formar, a gente coloca essa turma rodando e a gente também pode fazer essas turmas como parte do centro, para que ele se viabilize financeiramente também. Certo. Ainda que a Tempest, a Tec e a Embraer, junto com a FAPESP, venham a aportar nos próximos 10 anos 20 milhões de reais, a gente não quer que isso se limite a esse cenário. A gente quer que o centro fique autossustentável, que isso gere pesquisa, que isso gere formação. Então você pode, tem gente que não sabe, você pode bater na porta da universidade, no centro de informática eu garanto que isso vai funcionar, então, porque eu trabalho em um especificamente, eu sou professor em um deles, por coincidência, em um projeto de especialização desse. Bate lá, a gente monta, eu apresento vocês a turma da UFPE, vai sair um preço módico, se você for comparar, montar isso na indústria, por diversas razões. A gente faz a formação, você deixa um cacauzinho lá para a universidade, dá um suporte no centro, e você vai sair com profissionais qualificados, com processo de seletivo super rigoroso, professores de altíssimo nível, então você pode trazer. Se você também tiver um projeto de pesquisa e quiser trazer para o centro, desde que esteja ligado buscando a orientação, né? Segurança cibernética e inteligência artificial, por favor, estamos aqui. A nossa ideia é tocar o centro da melhor forma possível. Só para constar, quem toca o centro enquanto presidente hoje é a professora Tereza Bernarda. A mulher é um monstro, é uma sumidade científica no Brasil. Ela tem a comenda do método científico, a mulher é um monstro. Eu sou humildemente o vice-diretor, então eu fico lá tentando não atrapalhar a turma. E tem alguns professores que eu gostaria de citar aqui, que foram super importantes para isso. O professor Divanilson, o professor Kleber Zanquetin e o professor Paulo Freitas, que tem uma relação muito próxima lá com a Tempest também. Tá? Então o centro Paulo Freitas está saindo. Está saindo da Tempest? Não. O centro está saindo. Ufa. Não. Paulo Freitas hoje ele é professor da UFPE e a gente tem um projeto de cooperação. Hoje ele não trabalha para a Tempest, mas ele trabalha com a Tempest. A gente foi na UFPE,
montamos um projeto de pesquisa, aprovamos, e aí a gente paga lá para a turma ter as bolsas dos pesquisadores, e ele é o coordenador desse projeto, então ele ainda está lá na Tempest de maneira constante, interagindo conosco, mas ele hoje é professor da UFPE com dedicação exclusiva. Maravilha. É isso, gente. Tem pesquisa no Brasil? Tem. Tem pesquisa de ponta. Tem pesquisa de ponta acontecendo nas universidades públicas, tem pesquisa de ponta acontecendo em um monte de centros de pesquisa dentro do país. Às vezes a gente não conhece, a gente não sabe, mas tem pesquisa muito séria e de muita vanguarda sendo produzida nesse país, a gente tem mais é que apoiar. Eu posso gastar R$1? Claro. Então vou aproveitar para gastar R$1, porque sou vice-diretor do centro, eu quero vender o peixe. Venda. Rapaz, durante um tempo eu não sabia como funcionava essa dinâmica, e eu acho que muita gente não sabe essa dinâmica de cooperação universidade indústria. E eu sempre achei um negócio muito complicado, burocrático e tal, e que o professor tem uma torre de marfim, não quer falar com ninguém, conversa fiada. Uhum. Pô, fui lá, troquei uma ideia, descobri como é que era, a gente quebrou o gelo lá, a turma do ARP ajudou bastante, Gerson nos ajudou bastante na história, quebramos o gelo, e aí eu entendi que é o seguinte, tem um monte de gente na universidade querendo resolver problemas que existem na sociedade, existem diversos problemas na sociedade. Precisando de gente que resolva. Precisando de gente que resolva. As pessoas não conseguem se conversar. Eu sei que é uma gota no oceano, mas se tiver você aí, você que está aí online e acha, pô, eu queria saber como é que funciona um projeto desse, porque eu tenho um problema aqui na empresa, pô, será que eu consigo encontrar um professor para me ajudar com isso aqui? Se for lá no centro de informática, eu tenho um pouquinho mais de acesso, ping, manda mensagem no LinkedIn, em qualquer lugar lá, que eu sento com você, vou apresentar a turma e vou dizer, olha, esses professores aqui, eles são excelentes, estão absolutamente dispostos a trazer tudo que eles estão pesquisando para resolver os problemas que existem na nossa sociedade. Existe muita carência de projetos reais dentro da universidade. Vocês não imaginam a quantidade de gente que diz, cara, traz os problemas que a gente ajuda a resolver. Você resolve e não tem problema de propriedade intelectual, não tem problema de royalties. Tudo isso é combinado dentro desses projetos. Uhum. As fundações existem, inclusive, para mediar isso. Você faz um contratinho, vai lá, advoga. Se resolve. Então, assim, quem tiver, Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Informática, dá um toque na turma, de preferência no Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial, com foco em segurança cibernética, que é o que eu toco, por isso que tenho que vender meu peixe mais uma vez. Vai lá que a gente resolve essa bronca. Maravilha. A gente tem uma pergunta aqui do Thiago Ferreira, mais uma vez. Ele perguntou para o Josué, está perguntando aqui para o Fofão também. Eu entendo que, diz o Thiago, tá, abre aspas aqui, entendo que a governança das corporações tem um papel crucial e ainda mais nos dias de hoje, com avanços tecnológicos e preocupação com os dados ativos, os dados que são ativos. Acreditam que as corporações irão compor um grupo ou órgão diretivo para o uso da IA? Se eu acredito? Que pergunta difícil. Difícil, né? Assim, acho. Mas se for, eu acho. Pois é, eu vou dar um pitaco aqui também, Thiago. Eu acho que isso não claro que isso é uma preocupação das empresas, mas eu penso também que isso é uma preocupação dos governos de uma forma geral. Eu penso que, se é que isso já não está acontecendo, governos e empresas, né, representantes de setores da sociedade civil, representantes de órgãos reguladores, representantes de entidades do tipo FEBRABAN, SESI, SENAI, enfim. Toda essa turma sabe do impacto que a IA está trazendo para a sociedade e, obviamente, que toda essa turma também tem interesse em criar fóruns de debate, de discussão sobre esses impactos e sobre regulações do seu uso enfim. Eu acho que o global é que é o difícil, né? A história do global é que é difícil de você fazer, né? Porque tem muito interesse envolvido, mas enfim, não sei. Desculpa, Thiago. É uma conversa. Nerdão a tua pergunta é ótima para a gente fazer um debate com um monte de gente aqui. A tua pergunta é muito legal. Para a gente chamar mais gente para discutir, assim, total. né? Mas, assim, se eu tiver que chutar, e eu acredito que o Fofão concorda, sim. Essa galera vai, em algum momento, vai se reunir para discutir. Produção, a gente tem mais pergunta? Não? A gente tem mais tempo? Tem mais tempo. Tem mais o quê? Quer gastar? Quanto tempo? 3 minutos? 3 minutos, você tem 3 minutos. 3 minutos não cabe no buraco do dente, né? 3 minutos,
Posso pedir mais uma vez? Claro. Quem puder, fique de olho no Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Pernambuco. A partir do primeiro trimestre de 2025, teremos o centro com as pesquisas iniciando. Tragam seus problemas. Tem uma pergunta aqui falando sobre o CPA. Então pergunta. Aqui, ó. Quero gastar o meu tempo Eu para não poder tenho, vender eu não tenho o nome da pessoa aqui, mas a pergunta é: boa tarde, Henrique. Como funciona o ingresso de alunos no CPA? Eu sou aluno da graduação. Bruno é o nome do nosso amigo aqui. Sou aluno da graduação e tenho interesse em participar desse projeto. Bruno, se você está na graduação do Centro de Informática, você vai receber provavelmente em algum momento uma chamada para você se inscrever nos projetos e você vai concorrer, seja por bolsa ou não. Porque se você tiver, ele provavelmente não porque está na graduação, mas se tiver alguém com bolsa e quiser trazer sua bolsa para dentro do centro, eu acho que é possível. A gente fez um contrato guarda-chuva que a gente consegue absorver outros pesquisadores, porque aí a gente consegue ter uma governança melhor, etc, etc, etc. Mas esses processos seletivos vão começar a surgir em 2025, então todo mundo fica de olho nas redes sociais do Centro de Informática da UFPE. Em algum momento a gente vai divulgar as redes sociais do centro especificamente, então a divulgação vai ser por lá. Então vai ser assim que a gente vai fazer essas seleções. Isso vai ser aberto apenas para alunos da Federal de Pernambuco ou isso vai ser aberto para alunos de outras universidades de forma remota? Alunos que estão dentro do escopo de universidades que está associado ao centro. São esses alunos que farão parte. Perfeito. A não ser que chegue um novo projeto, que tenha uma outra universidade, por exemplo, e aí a gente incorpora. Existe uma flexibilidade de se incorporar essas novas universidades também. Tá bom. Pessoal, então se vocês quiserem saber mais aí sobre o CPA, o Fofão está no LinkedIn, Henrique Arcoverde, só procurar por ele, tá? Ele é super aberto, super disponível para conversar sempre. Fofão, obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo. Foi um papo super jóia aqui, muito massa. Obrigado mesmo. Recife, torcedor de esporte, está feliz da vida. Né, Fofão? Finalmente, eu não aguentava mais essa Série B. E vocês, pessoal, é o seguinte, olha, a gente vai começar logo mais com o coffee break. Então, eu vou sair dessa sala aqui, vou descer lá para a área onde vai rolar o coffee break e a gente vai conversar com algumas pessoas que estão presentes aqui que vocês vão curtir muito, tá? Depois, a gente vai virar a chave dessa transmissão aqui e vocês vão continuar acompanhando as palestras que vão rolar lá no palco. A primeira delas é com o nosso Marco Carnucci, que é cofundador da Tempest, especialista em blockchain, em cryptocurrency, uma sumidade, uma cabeça incrível, e ele vai contar um pouco sobre o passado, presente e futuro da cibersegurança. Na sequência, vem o Cristiano Lincoln, que também cofundador da Tempest, foi CEO da Tempest até recentemente, quando passou o bastão para o nosso querido João Lins. E ele vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória de 30 anos de cibersegurança e como ele coloca hoje, como essa trajetória fez com que ele olhasse a cibersegurança com uma perspectiva muito própria e muito interessante. Tá? Então, continua ligado, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouco eu encontro com vocês lá no Coffee Break. Abraço para vocês. Fofão, obrigado, querido. Valeu, Léo. Um abraço. Muito obrigado.